O carnaval chegou ao fim, o Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando hoje a senadora do Lula, a senadora da República pelo estado de Pernambuco, do Partido dos Trabalhadores, Tereza Leitão. Seja muito bem-vinda ao Trilhas de novo, Tereza. Obrigada, Marco. É um prazer estar novamente com vocês. Depois de carnaval, você diz que o ano realmente começa, né? E para mim é muito bom estar começando o ano aqui no Trilhas da Democracia. Tereza, eu queria primeiro fazer uma pergunta que é bem ampla, a gente pode pegar a primeira parte do programa para dialogar sobre, que diz respeito ao ano de 2023, né? As disputas, as iniciativas, as matérias que você, os projetos que você relatou, os projetos que você apresentou e já estão com a relatoria, né? Os embates travados, as dificuldades dentro do Senado nesse teu primeiro ano como senadora da República, né? Eu tive a oportunidade de ler o resumo das suas atividades, que me foi enviado pela sua competente assessoria, né? E me chama a atenção, fica claro, né? Se percebe claramente a ênfase do seu mandato no eixo, em dois eixos, né? Existem digamos, várias matérias, mas se percebe claramente que existem dois eixos centrais, né? O primeiro da defesa da educação pública, dos professores e professoras, e o segundo da defesa do direito das mulheres, em particular das mulheres trabalhadoras, né? Eu peguei só dois projetos que você relatou e que já foram sancionados, e dois projetos que foram apresentados por vocês já estão nas mãos da relatoria. Só a guisa de informação para a nossa audiência na Rádio Brasil de Fato, na TVT e na TV 247. Você relatou o PL 1085, talvez tenha sido o que causou mais repercussão, né? Que dispõe sobre a igualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres. Que é o PL 1085 de 2023. O segundo PL, PL Projeto de Lei, não Partido Liberal, como se diga. O PL 1540 de 2021, que institui a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação. Esses dois projetos, como eu disse, você relatou e já foram sancionados. Você apresentou também dois projetos, entre outros vários, volto a dizer, né? O primeiro o PL 995 de 2023, que altera a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso com a intenção de promover a proteção e a valorização das mulheres que trabalham como catadoras e classificadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis, né? De mulheres catadoras de lixo para usar. Exato. Organizadas em cooperativas. Exatamente. E o segundo, o PL 2.556, que estabelece diretrizes e parâmetros para a gestão democrática da educação básica pública, né? Senadora, qual é o balanço que a senhora faz desse primeiro ano de mandato, os debates travados em torno dessas duas pautas, mas fique, por favor, inteiramente à vontade para incluir também outros projetos que a senhora relatou, que apresentou, e todos os debates travados no Senado. E, se for possível, no final, qual o papel desempenhado pelo presidente do Senado nessa trincheira que foi construída no Senado, né, em prol da democracia, o senador Rodrigo Pacheco. Por favor, Tereza. Muito bem. Eu acho que você selecionou, de fato, projetos que foram muito importantes e que eu fiquei muito honrada com a relatoria, porque tem muito a ver com a nossa perspectiva de atuação. Mas eu queria acrescentar três.
Um deles, inclusive, exigiu um processo de negociação muito grande com o pessoal do agronegócio, né, que foi o projeto Plano de Aquisição de Alimentos, o PAA. É um projeto muito importante, porque ele valoriza a agricultura familiar, ele traz novos componentes, como a pesca artesanal, para serem considerados no plano de aquisição de alimentos, e, evidentemente, sempre há aquela disputa de concepção, né? Mas nós conseguimos fazer uma negociação, foi penosa, mas foi exitosa, e eu fui a relatora do PAA no Senado. O outro que também foi muito emblemático para mim, inclusive dediquei essa relatoria ao padre Júlio Lancelotti, foi um projeto da deputada Érica Hilton, que o governo deu uma ampliada boa. Já havia um projeto também tramitando do senador Randolfo Rodrigues, que cria a política para pessoas em situação de rua. Ele é muito ousado, esse projeto, porque ele vai inscrever essas pessoas, vai cadastrar essas pessoas no CAD único, vai qualificar essas pessoas para o trabalho, inclusive também promover a educação formal, alfabetização para essas pessoas. Então, é uma coisa de longo alcance social. Eu fui a relatora dele no Senado e dediquei essa relatoria ao nosso grande ícone desta batalha, né, do direito à população de rua, Padre Júlio Lancelotti. E o último que eu relatei, aliás, saí da tribuna direto para o aeroporto, no último dia de sessão, que foi o que ficou chamado de Projeto Pé de Meia, né, que é aquela poupança para os estudantes do ensino médio. Houve muito abandono escolar no ensino médio, aguçado pela pandemia. Já é uma faixa etária muito peculiar, né, de muitas mudanças, é a faixa etária do início, né, da adolescência, da juventude, e muitos meninos têm deixado a escola ou por falta de perspectiva, ou porque a escola não seduz, não prende, ou mesmo para trabalhar. Então, a poupança garante a permanência, porque ela é vinculada à aprovação e à frequência. É uma poupança mensal que pode ser retirada também ao final do terceiro ano do ensino médio. Então, essas três relatorias, Marco, me deram muito entusiasmo, né? Muita alegria de ter abraçado. E, além desse da gestão democrática e dos recicláveis, já estamos no pós-carnaval. Foi o meu primeiro projeto de lei, foi um projeto simplesinho, mas de muito impacto simbólico, para considerar o carnaval pernambucano, como manifestação cultural e patrimônio, né, do Brasil, manifestação cultural e patrimônio. E tem um que está em curso, que é para incluir a caatinga, juntamente com outros biomas que já são considerados patrimônio ambiental. Então, a gente fez uma audiência pública sobre a caatinga e estamos tentando incluir, se não me engano, Caatinga e os Pampas. Outro senador está querendo incluir o Pampas, Pantanal já é, Amazônia já é, para a gente incluir como um bioma para tentar ter políticas de salvaguarda, né, que são importantes para esse bioma, que é o único bioma genuinamente brasileiro. A Caatinga é totalmente brasileira. Ela se estende por vários estados, né, por todo o semiárido nordestino, norte de Minas, e a audiência pública que nós realizamos na Comissão de Meio Ambiente comprovou essa necessidade. Agora, tem um assunto que eu quero me dedicar esse ano, que tem a ver também com o direito das mulheres, que diz respeito à saúde das mulheres. Nós realizamos na Comissão de Assuntos Sociais, por nossa proposição, uma audiência pública sobre prevenção e tratamento do câncer do colo de útero. Aqui em Pernambuco, no IMIP, há um excelente trabalho sobre isso, e eu fiquei encantada com o que foi apresentado na audiência. Eu quero ver se consigo dar uma olhada mais aprofundada nesse aspecto, ver se a gente atua politicamente, administrativamente, ou o que é que a gente pode fazer em termos de legislação. Estou com todo o material da audiência para dar uma estudada, e nesse primeiro semestre
me dedicar a isto, né? Então, como você diz, eu acho que as nossas atuações elas refletem muito o meu perfil e o trabalho de base que já me acompanha. A educação, evidentemente, né? Na CONAI, esse projeto de lei recebeu uma moção de apoio para que ele tramite o da gestão democrática, né? Temos as mulheres, evidentemente, uma atuação forte nessa área, cultura, né? E o direito das mulheres, ele se reproduz em várias áreas, emprego, renda, o trabalho que permanece sendo muito necessário e urgente do combate à violência, ao feminicídio, né? E agora eu quero entrar nessa área da saúde. Sobre o papel de... Tereza, me permita só uma pergunta dentro da pergunta. Bom, para mim ficou claro, acompanhando o teu mandato, que a tua ênfase é exatamente, quando o assunto são as mulheres, a defesa dos direitos da mulher trabalhadora, né? Você acabou de dizer, na política de emprego, geração de renda, saúde, etc. Já as questões que dizem respeito, vou usar a expressão, eu não concordo muito com a expressão, mas a pauta identitária, né, já é mais uma característica. Por favor, me corrija se eu estiver errado nessa elaboração. As questões identitárias são mais características da bancada feminina do PSOL. A pergunta é a seguinte: você percebe um apoio maior ou uma menor resistência aos projetos, às discussões que dizem respeito à defesa dos direitos da mulher trabalhadora do que aquelas questões que dizem respeito às pautas identitárias das mulheres? Percebo. Não é por isso que eu não tenho elas agora, né? Claro que todo projeto que venha nesta direção terá o meu apoio. Todo projeto que afirme, né, essas questões terá o meu apoio. No Senado, nós não temos uma prevalência desta pauta. Até eu estava conversando na bancada feminina sobre isso. Nós temos uma bancada de mulheres que atua como bancada. Tem liderança e tem tudo mesmo. A ênfase desta bancada, onde a gente atua coletivamente, tem sido muito o combate à violência, o combate ao feminicídio, que é uma coisa que merece realmente toda a nossa atenção, é a questão da vida das mulheres, né? E eu pautei isso para a gente se debruçar coletivamente, porque é como você diz, essa é uma pauta que os setores conservadores tratam como inexequível, né? Não querem nem ouvir falar, mas é a realidade, é uma pauta real, é da vida das mulheres, é da vida dos homens, é da vida da população LGBTQIA+. Então, se isso precisa de uma legislação, o legislador, a legisladora tem que se dedicar a isto, né? Mas como a gente tem um viés conservador das duas casas, né? O Senado eu acho mais restrito, mais contido, digamos assim, a gente tem que fazer, Marco, muitas alianças, a gente tem que fazer muitas conversas para poder a gente não jogar fora o menino com a água do banho. Uhum. Né? Então, você, inclusive, propõe um projeto, uma alteração da Lei Maria da Penha. Você poderia dizer à nossa audiência que alteração é essa, que diz respeito ao sigilo... Ao sigilo da própria vida, né, da vida sexual da pessoa e as suas orientações, né? E que isso também, os casos que forem compulsoriamente, porque eu tenho uma lei aqui no Estado que é da notificação compulsória, mas na notificação compulsória, para que é que ela serve? Ela serve para banco de dados, para se analisar perfil do agressor, condições da agressão, os níveis da agressão e o perfil da vítima. Não é para estampar quem é a vítima. É fundamental, esses dados são fundamentais para a elaboração de políticas públicas. Para a elaboração das políticas públicas, mas a vítima
tem que ter a sua identidade resguardada, daí o sigilo. Mas me desculpa, eu te interrompi, você estava... Não, estava falando disso, da necessidade da gente fazer grandes acordos e grandes consensos nesses temas que a gente considera temas da vida, temas da realidade, e os conservadores consideram temas dos costumes. Olha, costume não nos compete legislar, costume é costume, eles querem fazer do costume lei. Não, costume é costume. O que é lei? É o que garante a vida, é o que preserva a vida, é o que afirma direitos, é o que promove direitos. Isso a gente deve botar na lei. Costumes e tradições devem ser respeitados, contanto que não incidam, gerem violência sobre outras pessoas, né? Exatamente. E, Tereza, quando o assunto é educação, no Senado Federal, quais são as barreiras, qual é a força dessa bancada privatista existente dentro do Senado e no Legislativo Federal, de maneira geral? A bancada da Câmara é mais forte e até mais conservadora, mas nós temos uma frente parlamentar mista da educação, presidida pela deputada Tabata Amaral, que é uma pessoa progressista, mas a concepção de educação não é que seja privatista absolutamente, mas é muito próximo à gestão privada, que assim como a nova privatização da educação se manifesta. Não é que a gente vai fechar as escolas públicas, acabar com os concursos, acabar com os quadros de professores, com os planos, nada disso. Isso tudo permanece. Mas a gestão, muitos defendem que seja vinculada à concepção privada, ou seja, implementada pelas fundações de direito privado. E nós temos muitas fundações de direito privado organizadas, muito bem organizadas, que atuam fortemente na área da educação pública, das gestões públicas. Esse é um dilema muito grande que nós tivemos na CONAI, que nós vamos ter na elaboração da lei do Plano Nacional de Educação. Vamos ter certamente embates a esse respeito. Por isso que o tema da gestão democrática da educação é tão importante. Tudo bem, se o município quiser contratar uma fundação para fazer algum trabalho, alguma pesquisa, ele tem o direito de fazer, pode fazer, tem muita fundação boa. O que não dá é para essas fundações ditarem as regras da avaliação, da organização curricular, da gestão, esvaziando o componente e o conteúdo público da educação. Essa é uma briga antiga, porque isso termina, Marco, resvalando para a disputa dos fundos públicos da educação. E isso, com certeza, vai ser um nó muito forte no debate do Plano Nacional de Educação. Nós temos muitos senadores vinculados seriamente à educação, seriamente, são pessoas que entendem, que têm bons propósitos. Uma coisa é você divergir do conteúdo, né? Outra coisa é você não reconhecer o valor dessas pessoas, e eu reconheço, né? Nós tivemos e vamos continuar tendo um grande embate sobre a reforma do ensino médio. Essa lei que está em vigor, ela descaracteriza o ensino médio como a fase final da educação básica, com os propósitos que a LDB lhe destina. Eu conduzi uma comissão, uma subcomissão na Comissão de Educação, sobre uma proposta para o novo ensino médio, o renovado, digamos assim, porque o novo é esse velho que está em vigor, né? O renovado que vai ser apresentado o relatório da senadora professora Dorinha, que é uma das mais representativas senadoras em relação à educação. Ela já vem da Câmara Federal, da Câmara de Deputados, com esse perfil. Ela é muito referenciada, eu respeito muito toda a atuação dela nessa área. Em alguns aspectos ela é parceira, em outros nós divergimos, mas a educação conta, de fato, com a atuação dela.
E nós vamos apresentar, porque eu fui a presidenta, ela foi a relatora, esse relatório brevemente antes que o projeto, cujo relator é Mendonça Filho, seja votado, porque o projeto, a relatoria está muito ruim, o relatório de Mendonça está muito ruim e rebaixa a proposta que o Executivo, através do MEC, encaminhou para o Congresso Nacional. Esses vão ser, a meu ver, os embates deste ano. A Comissão de Educação trabalha muito bem, o presidente é o senador Flávio Arnes, nós temos o deputado Isalci, que também é muito presente na sua concepção liberal, nós temos o deputado Marcelo Castro, de uma forma ou de outra, sempre os senadores, desculpem, sempre os parlamentares se interessam, né, por um aspecto ou outro da política da educação. Essa proposta... Tereza, o relatório de Mendonça Filho já está agendado ou ainda não foi Não, agendado? está sendo negociada, inclusive, uma possibilidade de alteração, porque se ele vier do jeito que ele veio para o Senado, nós vamos tentar promover algumas alterações, porque o que foi mandado pelo governo foi o possível, não é o ideal, mas foi o possível, dentro do processo de negociação. Mas Mendonça piorou. Então, a gente quer, pelo menos, manter o que o governo mandou. Então, essa vai ser uma conversa prioritária, inclusive, que eu vou ter com a própria senadora Dorinha, com o presidente Flávio Arnes, para ver como é que a gente conversa. A Comissão de Educação ela é muito aberta ao diálogo. Isso aí eu não posso reclamar dos meus pares de forma nenhuma. O presidente é Flávio, a vice-presidenta é Dorinha, mas nós temos conseguido realizar muita coisa na comissão. Foram muitas audiências públicas, sugeridas, propostas por todos os senadores, e eu acredito que esse clima ele possa ser favorável a nós termos um bom debate sobre o Plano Nacional de Educação, porque nós não temos nenhuma extrema-direita na Comissão de Educação, mas temos no Senado. E nós podemos ter algum dissabor, porque o que foi que eles fizeram na CONAI? Eles não disputaram as vagas. Eles podiam ter disputado as vagas de delegações nas conferências municipais, nas conferências estaduais. Não fizeram isso. Tinha pouquíssimos na conferência. Mas tinha pouquíssimos, uns 10 ou 15, não mais do que isso. Tiveram direito a defender suas posições, defenderam, argumentaram, perderam solenemente, mas tiveram o direito democrático de defender seu pensamento. Mas aí foi que eles fizeram. Eles fizeram uma tensão pré-CONAI incrível, organizada nas bancadas da Câmara de Deputados, as bancadas mais conservadoras da Câmara de Deputados, contra o documento da CONAI, que parece que eles nem leram direito. E depois estão fazendo agora críticas nas redes sociais muito fortes, muito descabidas, a meu ver, mas para fazer aquela disputa de narrativa, né? Que eles gostam de fazer. Para que isso? Para preparar o ambiente de disputa quando o projeto de lei do PNE chegar. Movimento típico, né, Tereza? Não participam das conferências e depois ficam construindo um mundo de fantasia nas redes. A gente já conhece, né, Marco, esse tipo de atuação. De tempos, né? Tereza, você já antecipou a pergunta que eu faria sobre a Conferência Nacional de Educação, que ocorreu no final de janeiro, né? E eu queria te perguntar quais foram os principais consensos, tanto que foram construídos, tanto na preparação do documento preparatório, do documento base, né? E durante os debates travados. Olha, você não queira saber a minha felicidade de ter participado dessa conferência, Marco. Eu sou uma militante muito antiga da educação. E no tempo de Fernando Henrique não tinha conferências. A gente é que fazia. A sociedade civil, eu era dirigente sindical na época. A gente fazia os CONEDs, os Congressos Nacionais de Educação. O apoio que a gente tinha era das universidades e de algumas secretarias municipais de educação. O resto era na tora do movimento sindical e do movimento acadêmico. Foram belíssimos os CONEDs que a gente fez. Chegamos a elaborar um projeto de lei do Plano Nacional de Educação
que foi protocolado por uma bancada à frente, o então deputado Ivan Valente. Foi muito bonito o processo. Aí Fernando Henrique apresentou o dele, deveria ser apensado ao nosso, mas o dele terminou sendo o prioritário e o nosso foi apensado. Então, depois do golpe com Temer e depois com Bolsonaro, não houve conferências assim, com esse propósito de mobilizar a sociedade, né? Foram quase 5.000 conferências municipais. Foram conferências estaduais em todos os estados e no Distrito Federal. O documento, que era o chamado documento referência, recebeu mais de 8.000 emendas. O Fórum Nacional de Educação, recriado agora por Lula, teve um trabalho muito grande de sistematização para tentar o que foi consenso, a gente botou em um determinado documento, em um eixo, digamos assim, né? em um bloco. O que não foi para disputa, né? E algumas coisas houve consenso construído lá mesmo. A conferência funcionou primeiro com debates, com mesas que se chamaram de colóquios. Eu participei de um colóquio, inclusive debatendo gestão democrática, com mais 2 professores. E todos os temas tiveram esse momento de aprofundamento teórico. Depois, as plenárias de eixo, os grupos de eixo, para ver o que era que o conjunto dos delegados aprovava ou não. E depois, a grande plenária final. Então, o documento final é fruto, primeiro, de um amplo debate social. Segundo, de uma capacidade de diálogo inequívoca. E depois, na própria plenária, o que foi incorporado. Então, houve um consenso muito grande em relação ao ensino médio, para não ficar esse modelo que está valendo até hoje. Um consenso também de que é necessário se avançar nas formas de gestão, não apenas com eleição direta, mas com outros movimentos, outros indicadores de gestão democrática, como o pleno funcionamento dos conselhos, a ampliação de recursos para a educação e o debate do Sistema Nacional de Educação. Esse documento final é entregue ao ministro da Educação e deste conteúdo é que vai ser feito o projeto de lei para o Plano Nacional de Educação, que vai vigorar nos próximos 10 anos, de 24 a 34. Então, é muito difícil as pessoas entenderem um processo assim, né? Tem pessoas que não avaliam a dimensão. Nós elegemos 2.055 delegados. A quebra foi baixíssima. Nós tivemos mais de 1.900 delegados e delegadas. Pais, mães, estudantes, professores, funcionários de outras áreas da educação, da área de apoio, psicólogos, fonoaudiólogos, gestores, secretários de educação, pesquisadores, acadêmicos. Foi uma coisa linda. E o mais lindo foi que Lula foi. Lula foi na plenária final, antes da gente fazer um encerramento, e deu aquela fala de entusiasmo, aquela fala de compromisso, e o que a gente queria ouvir. Um país só se desenvolve se a gente tiver investimento na educação. E o ator principal, a atriz principal tem que ser valorizada e valorizada, que são os professores e professoras. Então, foi Tereza, muito... todo o processo da conferência nos faz ficar bastante otimistas, né? Ou seja, os 6 anos de destruição dos governos Temer e Bolsonaro não foram capazes de arranhar a capacidade de mobilização, de organização, de vontade de ação desse conjunto de atores que giram em torno da educação brasileira, né? Quer dizer, isso que você acabou de relatar mostra a capacidade de organização e mobilização em torno de um projeto, né? Que é o projeto da educação brasileira nos próximos 10 anos, né? 2024, 2034. Tereza, você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a conferência? Sobre a conferência, não. Só agora torcer para o projeto chegar logo e a gente ter um plano nacional de educação
democrático, emancipatório, né, que afirme a qualidade e o direito e a inclusão. E nessa conferência debatemos também a sustentabilidade ambiental. Que faz parte, inclusive, do Faz título. parte, inclusive. Exatamente. O título Exatamente. Me corrija, uma educação comprometida com os direitos humanos e com o meio ambiente sustentável. Né? Exatamente. Podemos partir para a segunda parte dessa entrevista? Podemos. A segunda é a última, né? A segunda é a última. Vamos para ela. É sobre o cenário político nacional e estadual nesse ano importantíssimo de 2024. Não é? Importante, entre outras coisas, porque nós teremos eleições municipais, né? E nessas eleições municipais, não há como fugir disso, entrará em cena, mais uma vez, a divisão existente na sociedade entre o polo democrático, a frente democrática, né, que elegeu Lula presidente, e a extrema-direita fascista, que insiste em se fazer presente. Né? Comecemos, então, senadora, pelo plano nacional. Né? A discussão é a luta contra a extrema-direita após a operação da Polícia Federal de 8 de fevereiro, a tempus veritatis, né? E a convocação por parte do inelegível de um ato no domingo, né? Esse programa está indo ao ar no penúltimo domingo de fevereiro, o ato convocado pelo inelegível em São Paulo, no último domingo de fevereiro. Tereza, como é que você avalia, um ano após a vitória de Lula, né, a posse do presidente Lula, como é que você avalia a força política e também a força eleitoral da extrema-direita, de Bolsonaro, daquelas pessoas, daqueles políticos que se associaram a Bolsonaro, buscaram sugar um pouco do seu cacife eleitoral? Como é que você avalia a força da extrema-direita hoje, depois de mais de um ano da posse do presidente Lula e depois das últimas notícias, né, resultantes... E a cada dia que passa, né, desculpa falar isso, estou me alongando muito na pergunta, né, mas quando a gente está preparando a pauta para uma entrevista, a gente entra em contato com uma nova informação que saiu, a última informação. Esse programa está sendo gravado na quinta-feira de cinzas, né? A troca de mensagens feita pelo ministro da Saúde da Morte, o deputado Pazuello, e o candidato a vice-presidente, na chapa de Jair Bolsonaro, o Braga Neto, falando da articulação do golpe, da queimação daqueles generais que ficaram reticentes e assim por diante. Né? Como é que você avalia, Tereza, a extrema-direita nesse momento? Primeiro, eu deixei de responder, que você me perguntou no bloco anterior, sobre o papel do presidente Pacheco. Sim. É um momento apropriado. Né? Eu acho que naquele momento de crise do 8 de janeiro, o Pacheco teve um papel muito importante. Não só ele, como o Poder Judiciário, né, estimulados, né, pelo presidente Lula. E ele é uma pessoa de boa conversa. Né? Agora, também é alvo de pressão. Né? Há muita pressão para determinadas condutas que ele precisa tomar, segundo a visão exatamente desse grupo, né, que tem uma crítica mais contundente, às vezes até eu acho descabida, ao Supremo Tribunal. Então, mas ele é uma pessoa serena, eu acho. Uma pessoa serena, mas também nós que compomos o campo, ele é da base, o partido dele é o maior partido do Senado, o PSD, a maior bancada, né? Tem senadores bastante experientes e também é um partido fiel.
Eu não posso falar que o PSD tem votado contra o governo, de forma nenhuma. Mas eu sinto que há uma pressão também da extrema-direita sobre ele. Todo dirigente que ocupa o cargo que ele ocupa também tem que saber dialogar com todos, né? Acho que ele vem cumprindo esse papel, né, a contento. Sobre essa operação, finalmente, né? Finalmente, a gente não vê a hora de que, de fato, a investigação, que está bem avançada, chegue aos finalmente, que são as penalidades. Não é possível que, diante de tudo que a gente viu, Marco, de tanta trama, né, de tanto desrespeito, esses promotores do caos, eles não sejam punidos. Inclusive o principal deles, que é o senhor Jair Messias Bolsonaro. A reação é essa, a reação que ele fez em cadeia, inclusive, fez essa reação durante a pandemia, ali no cercadinho, né, comprometendo a saúde e a vida da população, fez essa reação na pré-campanha, já proclamando, né, a inutilidade, o comprometimento das urnas eletrônicas, e está provado que ele sabia que ia perder. Está provado. Ele tinha pesquisas. Está provado. O que foi que ele quis? Tentar que Lula não ganhasse, fraudando, inclusive. Aqui no estado, como em vários outros estados do Nordeste, nós tivemos aquela operação bloqueio da Polícia Federal nas estradas. Muita gente deixou de votar, Marco. Muita gente deixou de votar. Porque eram as operações sem sentido, em ônibus. Porque sabia que ali estava a massa do eleitorado lulista, né? E aquela afirmação de que ou a gente vira a mesa agora ou depois fica mais difícil, é um retrato de que tudo foi planejado, a cada etapa um planejamento. Depois tentaram na diplomação de Lula. Lembra você que eles fizeram um ato na diplomação para tentar tumultuar. Depois foram para frente dos quartéis, preparando o 8 de janeiro. E, finalmente, o 8 de janeiro, que foi furado por vários motivos. Eu acho que a história ainda vai ter muito o que analisar, né? Por que foi que o ato fracassou? Por que foi que o golpe fracassou? Tem muita coisa a ser analisada ali, mas, no momento, eu acho que a gente tem que apostar, de fato, não é? Na condução desse processo pelo Supremo. Eu acho tanta graça, porque quando o Moro era o bambambam da Lava Jato, né, ninguém dizia que Moro estava perseguindo Lula. Ninguém dizia. Está aí comprovado também. Dallagnol e seus Delanol, né, e seus outros parceiros. Está aí provado. Uma ação totalmente manipulada. E todo mundo achou que foi a verdade. Agora, os fatos, eles são concretos. Eu não estou vendo nenhuma invenção de fatos. Eu estou vendo documentos, eu estou vendo gravações, né? O celular do Cid é uma riqueza é uma riqueza de provas, né? E uma prova vai puxando outra. Então, espero que haja muito controle, nós não podemos perder o controle, né? Eu acho que a posição de Lula tem sido uma posição muito sensata, de não interferir, de desejar, como eu também desejo, que a investigação seja isenta, seja dura, rigorosa, mas ela seja isenta, que não haja nenhum processo do que aconteceu com o próprio Lula. Ali a gente sabe que houve intervenções, mas que tudo corra com lisura, com rigor que a lei exige, e que os culpados, os responsáveis por essa tentativa de golpe, sejam rigorosamente punidos. Se for com prisão, que tenha prisão. Se for de 1 ano, que seja de 1 ano. Se for de 20 anos, que seja de 20 anos. Os que vão perder os direitos políticos, que percam os direitos políticos, de 10, de 20, de 30. O que forem devolver dinheiro, que devolvam dinheiro. Mas não é possível que o Brasil, que tem uma democracia tão suada,
uma democracia tão mediada por ditaduras, né? Eu tenho um amigo que diz que o Brasil teve flashes de democracia. A gente vinha vivendo um mais longo período de democracia quando houve o golpe contra Dilma, né? Um país que teve o mais longo processo de escravização, um país que teve uma ditadura civil, uma ditadura militar, um país que teve um processo da colônia para o império, do império para a república, todo feito pelos colonizadores, né? Esse país conseguiu implantar a todo custo, com muita luta, sangue e suor, uma democracia. Para agora virem querer modificar, querer acabar com a duras penas nós estamos construindo, e veja que nós estamos afirmando e construindo a democracia formal, a democracia real de inclusão, de combate às desigualdades, de educação, de saúde para todos e para todas. A dívida é muito grande, porque vem desse processo histórico. Então, isso não pode ser interrompido, Marco. Nós não podemos permitir que isso seja interrompido. É como se desde 2016, nós do campo das esquerdas tivéssemos tido que parar para defender a formalidade democrática sob risco de perder tudo. Perder tudo. E conscientes de que a dívida social, o caráter social da democracia ainda precisa ser aprofundado. E outra coisa, Teresa, a cada dia que passa, mais cresce a ideia de que, a constatação, na verdade, né, de que a vitória de Lula em 2022 teve uma dimensão muito grande. Impressionante. Eu dizia muito isso aqui na minha campanha de senadora, nos comícios, né? Minha gente, feche os olhos por 30 segundos. Imagine Bolsonaro reeleito. O que é que ele vai fazer com esse país? A nossa responsabilidade é imensa. A vitória de Lula, porque Lula ganhou de pouco coisa nenhuma. Lula ganhou de muito. Pela primeira vez, um presidente não foi reeleito nesse país. Foi dinheiro de rodo, fake news até onde não querer mais, todo esse tipo de trama que agora a gente está... algumas outras estão sendo reveladas e, mesmo assim, Lula ganhou. Então, é uma vitória. Agentes infiltrados nas campanhas. Exatamente. Estavam dispostos a tudo. Dispostos a tudo. Teresa, vamos para os últimos 15 minutos. Pernambuco. Vamos, que 11 horas eu tenho outra atividade. Eu vou sair de casa. Pernambuco. Pernambuco vai começar tudo agora, depois do carnaval, né? Pernambuco, eu gostaria de falar de 3 municípios da região metropolitana do Recife, né? Recife, Olinda e Jaboatão. Não é? A pergunta é para onde caminha o PT de Pernambuco, né, nesses 3 processos eleitorais? E eu te pediria para, se possível, separar... um por um. De um lado, Recife, a sucessão do prefeito João Campos, do PSB, está na base do governo, tem relações muito cordiais com o presidente Lula. Não é? E, de outro lado, Olinda e Jaboatão, Olinda governado por um professor que é também pastor, né? É de uma tradição evangélica, da mesma forma como Jaboatão, que está vinculado aos Ferreira, mas que hoje se encontra na prefeitura Mano Medeiros, que é do PSC, é isso? Né? Partido Social Cristão, que é também um município, como eu disse, que vem sendo governado por um núcleo político muito vinculado às igrejas neopentecostais. Então, eu te pediria para fazer uma análise separando
né? Recife e, de outro lado, Olinda e Jaboatão. De fato, são os 3 maiores municípios, né, aqui do estado de Pernambuco. Recife tem uma característica por ser capital, por ser uma cidade muito próxima ao grupo progressista de esquerda, governada pelo PT por 3 vezes, depois governada pelo PSB, que também já vai no 3º mandato, governada por Jarbas Vasconcelos por um grande período, quando Jarbas era do MDB. Então, a tradição do Recife é uma tradição de esquerda. Nós tivemos um embate entre 2 candidaturas de esquerda no ano de 2000, o PT com Marília Reis e o PSB com João Campos. João Campos ganhou a eleição no 2º turno, que é também tradição do Recife, as eleições irem para o 2º turno. Só João Paulo que ganhou na reeleição no 1º, e o seu sucessor também ganhou no 1º. Depois, o outro sucessor já não ganhou no 1º. Sempre tem 2º turno no Recife. É mais comum ter 2º turno no Recife. Pois bem, depois da eleição de 2022, houve uma reaproximação do PT com o PSB na capital. A decisão não está tomada explícita e formalmente, mas está muito bem encaminhada, até por palavras do próprio Lula, recentemente da própria presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e é o sentimento da amplíssima maioria do PT de se conduzir o processo em aliança com com João Campos, ou seja, o PT apoiar a reeleição de João Campos. E nessa reeleição nós estamos pleiteando a vaga de vice. Teremos disputa no Recife com a direita? Teremos. Assim como teremos em Jaboatão, que é governada por eles, e em Olinda, que é governada não pela extrema-direita, mas pela direita, miscigenada com outros partidos, mas sim, a prevalência da política de Olinda é de direita, mas vai ter uma candidatura de extrema-direita lá também, né? Então, Recife irradia para o estado inteiro, sobretudo para a região metropolitana, e essa aliança ela pode se reproduzir entre PT e PSB em outros municípios, e nós estamos dizendo que ela espelha a Aliança Nacional. O PT terá um candidato em Jaboatão, e nós teremos o apoio também dessa frente, que aqui a gente chama Frente Popular, né? Onde PCdoB, PT e agora a própria federação, PCdoB, PV e PT, tem um papel importante. Jaboatão tem 2 turnos também. Todos esses 3 municípios têm 2 turnos. Nós temos 5 municípios com 2 turnos aqui. E a gente está apresentando a candidatura de Elias Gomes, que está bem. Elias já foi gestor, não pelo PT, mas já foi gestor. É uma pessoa que sempre militou e transitou e governou neste campo, né, de centro-esquerda, e agora está no PT. É uma candidatura que tem fôlego para enfrentar o bolsonarismo. Jaboatão é muito emblemático para o bolsonarismo aqui no estado. Eles tiveram um candidato a governador, tiveram um candidato a senador, e Jaboatão foi muito berço, né, desta concepção. Vai ser uma eleição dura, mas uma eleição onde o PT e as forças que nos apoiam disputam. Aí, Olinda, eu julgo dos 3 o mais complexo e ainda o mais indefinido. Porque na federação, a prioridade é do PCdoB, que já governou Olinda junto com o PT na vice 4 vezes. Nós tivemos 4 mandatos, 2 de Luciana e 2 de Renildo Calheiros. Luciana tentou uma vez sem o PT, perdeu. Tentou outra vez com o PT, não Luciana, João Paulo, que foi para o PCdoB um tempo, e o PT na vice e perdemos. Dessa vez, a direita está dividida. A candidata do prefeito está sem partido. Ela pode ir para um partido de centro-direita. Por exemplo, ela pode ir para o PSD. O prefeito já foi eleito pelo Solidariedade. É uma pessoa conservadora, de professor, ele só tem o título, ele nunca deu aula. Eu digo isso a ele porque ele foi deputado comigo, né? Mas ele se chama mesmo de professor Lupécio. É uma pessoa muito popular no trato direto,
mas não tem a dimensão do significado de Olinda, cidade e patrimônio. E isso prejudica muito as políticas da cidade. Está apresentando uma candidata, que é uma secretária, Mirella, mas Mirella está sem partido ainda. O próprio prefeito, acho que foi para o PSD. E o PSD, que tem o ministro de Pernambuco, no governo Lula, que foi meu concorrente, André de Paula, o ex-deputado André de Paula, está no governo de Lupécio. Deve apoiar, portanto, Mirella. Então, vai ser aquela mistura de centro-direita. E temos uma candidata do PL, uma candidatura do PL, da extrema-direita, que foi uma pessoa que veio do PMDB, foi para o PSD, mas foi se endireitando, e hoje está lá, no PL, né? Filha de uma ex-prefeita, Isabel Urquiza. Então, nós, do nosso campo, temos que ter muito juízo, muita sensatez, pensar muito como é que a gente vai se apresentar nesta eleição para estarmos presentes no segundo turno. Se a gente se unificar em Olinda, se a gente fizer as coisas muita além da federação, se a gente trouxer o PSB, se a gente trouxer, que já declarou apoio ao candidato da federação, se a gente trouxer o PDT, se a gente dialogar bem com o PSOL, eu acho que a gente pode recuperar Olinda para o nosso campo. A candidata que se aponta é a ministra Luciana Santos, mas ainda sem uma confirmação. Acho que agora, depois do Carnaval, a gente vai acelerar o passo. Tereza, você vê como possível uma grande frente que, pelo menos, construa, lance candidaturas nesses 3 municípios e que tenha como base a federação, mas também que consiga construir pontos com o PSB, bom, com os partidos que você acaba de citar? Vejo sim. No Recife tivemos uma surpresa, mas parece que o PDT vai se manter com o prefeito, porque o PDT foi para o governo do Estado, né? Não era da base, está indo para a base. Então, são esses arranjos importantes que eu acho que a gente tem que fazer. Lula continua sendo o grande eleitor de Pernambuco. Lula só perdeu a eleição aqui em um município, Marco, você sabe disso. Então, Lula continua sendo o grande eleitor de Pernambuco. Nós queremos, além de eleger prefeitos e prefeitas, também fazer uma grande rede de vereadores e vereadoras, dar uma renovada boa. Temos muita gente boa para se candidatar, querendo se candidatar, porque eu tenho dito muito, e acho que a direita também está pensando assim. Essa eleição, ela se vincula muito fortemente com a de 26, que será a prova de fogo do nosso projeto, né? Então, se a gente tem essa base, essa rede municipal, a gente se fortalece, para que a gente chegue em 26 sem susto, né? Porque o bolsonarismo, a cada dia, ele se apresenta. A gente estava falando recentemente, no bloco anterior, dos crimes de Bolsonaro, foi descoberto outro, uma remessa de 800 mil para os Estados Unidos, né? Quando ele foi à Flórida. Então, uma pessoa, um político, entre aspas, com essa natureza, ele tem que ser banido. E como a gente é democrata, ele tem que ser banido democraticamente, pagando pelos seus crimes e perdendo as eleições. Então, essas eleições de 24, a gente tem que dar realmente essa carga de campo, como você está dizendo. São frentes, né? É o preâmbulo de 2026. São campos progressistas, não é? Onde o melhor candidato do grupo deve ser o escolhido, deve ser o apoiado ou a apoiada, para poder a gente se fortalecer cada vez mais. Tereza, ultimíssima pergunta, o programa está chegando ao fim, mas você citou a governadora ou o governo do estado de Pernambuco. Quem acompanha de fora, né, parece que a relação entre a governadora Raquel Lira e o presidente Lula é uma relação bastante amistosa, né? De fato, essa relação é amistosa. O PSDB da governadora de Pernambuco estabelece uma relação de diálogo. Pronto, vou usar o termo. Há uma relação de diálogo,
né, franco, aberto, na medida do possível, tendo em vista que são duas forças políticas que já se enfrentaram várias vezes antes da ascensão do bolsonarismo. É uma relação amistosa na medida do possível? Na medida do possível. Lula tem feito gestos institucionais, como ele bem disse. Vou tratar bem a governadora do estado que eu nasci, o povo precisa de mim. A política de Pernambuco, quem está fazendo é o governo federal, em termos de ações. No começo, Raquel não reconhecia. No começo, ela só falava governo federal. Aí a gente começou a dizer a ela que o governo federal tem um presidente, que o nome desse presidente é Lula. Aí ela começou agora a reconhecer isso. Ela tem feito também a parte dela, né? Ela tem apresentado projetos, e esses projetos estão sendo aprovados, e Lula tem vindo aqui, só de PAC, são 96 bilhões, só de PAC. Aí ela precisa reconhecer isso. Às vezes, né, fica como se fosse só dela, mas a gente está aqui também para dizer como é e apoiar aquilo que for bom para o povo de Pernambuco. Ela está muito indecisa, eu acho, em relação ao campo. O PDT agora foi para o governo dela, mas ela tem o PL no governo. O governo dela é um governo politicamente de direita. Politicamente, o governo é de direita, né? A base na Assembleia é muito também muito fluida, é uma relação muito difícil. Ela tem dificuldade de relacionamento político com as instituições. E conosco, inclusive, conosco. A minha área, que é a educação, misericórdia. Horrível, 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 horrível. Né? Porque tem dificuldade de ouvir, tem dificuldade de considerar uma negociação, tem dificuldade de receber o sindicato. Na política, ela erra muito. Agora, tem condições de fazer um bom governo em termos de ações? Tem, porque está com os cofres cheios de dinheiro, tanto o chamado dinheiro azul e branco, né, que é o dinheiro do Estado, né, quanto, sobretudo, com dinheiro federal. Mas Lula tem dito, inclusive, publicamente, eu não vou destratar a governadora de Pernambuco. Primeiro, ela é uma autoridade, a gente tem que respeitar, né? É uma autoridade, é a governadora do Estado, foi eleita pelo povo, então não é minha nem sua, mas é a governadora que Pernambuco escolheu. Então, a gente precisa respeitar e ajudar no que for preciso e quando ela quiser, né, receber essa ajuda. Tereza, chegamos ao fim dessa entrevista. No próximo domingo, o Trilhas da Democracia será ao vivo, né, captando o que ocorrerá, o que estará ocorrendo na manifestação convocada pelo inelegível, caso ela aconteça. Ficamos por aqui. Muito obrigado, senadora. Foi um prazer iniciar o ano pós-carnaval, ouvindo as suas palavras. Os microfones estão abertos para a sua despedida. Eu que agradeço, Marco, a elegância, a perspicácia da sua entrevista, da sua condução, e estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigada, um abraço para você e para todos que nos acompanham. Terminamos aqui, entra a vinheta de abertura e de encerramento, que consta também com as imagens de uma das entrevistas realizadas no Trilhas da Democracia com a senadora Tereza de Leitão. Até a semana que vem. Um grande abraço. Tchau.